Fala aí pessoal do sétimo ano, hoje nós vamos estar falando sobre o assunto de velocidade, tá? É uma capacidade física. Nós vamos estar tratando um pouco sobre esse tema. Eu sei que vocês já fizeram uma pesquisa a respeito desse tema e a gente vai estar de pouco a pouco destrinchando ele, tá? Fazendo com que ele fique mais fácil de entender sendo parcelado, tá? Então vamos lá, vamos iniciar nossa aula. Bom, o conceito de velocidade, pessoal. A velocidade é a capacidade sobre a base da mobilidade dos processos do sistema neuromuscular e da faculdade inerente à musculatura, de desenvolver a força de executar ações motoras em um mínimo de tempo, colocando sob condições mínimas, tá? Então o que é isso? É você conseguir aumentar o teu deslocamento, né, em menor tempo possível. Por exemplo, se eu te pergunto assim, o fulano A, ele levou 10 minutos para percorrer de um ponto A ao ponto B. E o fulano B levou 5 minutos para percorrer o mesmo trajeto. Quem você acha que teve mais velocidade? O A, que fez em 10, ou o B, que fez em 5? Consequentemente, o B, né, que fez em 5. Então, é a capacidade, né, que ele tem de mobilidade, né, dos seus processos, dos seus músculos, muito mais do que o fulano A. Então, por isso que ele conseguiu fazer em 5 e o outro conseguiu fazer em 10. Significa que ele tem mais força, mais velocidade e tudo mais, ok? Aí a gente tem uma imagem do Flash, né, que a gente conhece por ser um cara muito rápido. Existem algumas modalidades esportivas, tá? Que eles precisam de velocidade, tá? É claro que aqui não estão todas, estão algumas, tá? Mas dentre todas que existem, eu selecionei essas quatro aí para que a gente possa estar vendo sobre elas, tá? Então a gente tem os 100 metros no atletismo, a gente tem o salto em distância, a gente tem o salto com vara e nós temos também o 200 nado de borboleta, tá? O nado, de uma forma geral, ele é de velocidade, tá? O salto com vara, ele também tem a velocidade. Salto em distância também, 100 metros de atletismo também. Mas vamos lá, 100 metros no atletismo é aquela prova daquele famoso atleta chamado Bolt, tá? Onde eles saem de uma parte da pista e chegam a 100 metros na outra. E aí eles imprimem uma velocidade impressionante, tá? Você pode ver aí pela imagem que o Bolt, ele, na maioria das provas que ele participou, ele sempre venceu. O salto em distância é uma modalidade onde o atleta ele corre durante um, um espaço e aí ele chega na plataforma e ele salta dentro de uma caixa de areia e aí é verificado a distância que ele fez esse salto. No salto com vara não é distância, e sim a altura. O atleta ele vem correndo, sustentando uma espécie de uma vara nos braços, tá? Com as mãos. E aí ele encaixa essa vara em algum ponto da pista e aí ele se impulsiona para cima para tentar atingir a maior altura possível e ultrapassar a vareta, tá? Sem encostar nela, sem fazer com que ela caia. E a gente tem os 200 metros de nado borboleta, tá? Que também é uma prova de velocidade, uma prova onde os atletas eles nadam com uma velocidade muito acima do comum, não só no nado borboleta, mas no nado crawl e nos outros nados, nado costa e nado
Perdão, agora não me recordo o nome do outro nado. Mas o nado borboleta, o nado crawl, eles são um dos nados que tem mais velocidade, onde os atletas eles imprimem uma velocidade muito superior ao normal, tá? Bom, existem tipos de velocidade. A velocidade ela pode se manifestar de diferentes formas no esporte, tá? Nós temos a velocidade de reação, que seria o tempo gasto entre a resposta do movimento muscular e o estímulo ou sinal recebido pelo organismo. A gente pode ter um exemplo aí na velocidade de reação, essas defesas que os goleiros fazem durante os jogos, que muitas das vezes a gente ouve falar que é reflexo. Isso não é reflexo, isso é velocidade de reação. Por quê? Porque eles treinam isso. Eles treinam para que essa velocidade ela seja reduzida o máximo de tempo possível. E aí o tempo gasto entre a resposta e o movimento, quanto menor for, melhor, ok? A gente tem a velocidade acíclica e velocidade cíclica, tá? É a rapidez dos movimentos com mudança de direção, também conhecida como agilidade. E aí a gente vê isso também no futebol. Às vezes o atleta mudando de posição de uma hora para outra muito rápido. Por exemplo, num drible, ele tem que ter agilidade porque ele vai fingir que vai para um lado e vai para o outro, por exemplo. A gente tem a velocidade de deslocamento, que é conhecida como velocidade máxima ou velocidade de sprint. Isso é a velocidade máxima que pode ser empregada em qualquer movimento. E aí eu vou te dar um exemplo também do futebol, que é quando o atleta a bola é lançada e ele tem que imprimir uma velocidade muito grande para chegar até a bola para tentar fazer a jogada continuar. Isso é um sprint, tá? Então, movimentos cíclicos versus acíclicos. Movimentos acíclicos é organizado de maneira que a ação é normalmente breve em duração e tem início e fim definidos. Movimentos cíclicos é a organização de maneira que a ação se desdobra sem um início e fim identificável, de forma contínua e repetitiva. Bom, um exemplo desse movimento cíclico pode ser o ato de você pedalar a bicicleta, por exemplo. Quando você está vendo uma pessoa pedalando, você não sabe exatamente qual é o início do movimento e qual é o fim do movimento. Por quê? Porque ela está no movimento ali contínuo e é um movimento cíclico. Você não sabe se ela começou a pedalar em cima ou se ela começou a pedalar embaixo. O que você vê é só um movimento contínuo, rotacional, ok? E o movimento acíclico é qualquer outro movimento que você consegue identificar o início e o final dele, ok? Bom, existem algumas fases da corrida, por exemplo, que você tem diferentes momentos de velocidade, tá? Então a gente vai estar falando aqui agora sobre isso, sobre essas fases da corrida. Por exemplo, na fase da corrida dos 100 metros. A corrida dos 100 metros no atletismo é um exemplo clássico de modalidade esportiva de velocidade. Podemos dividir a prova em vários tipos de velocidade. No momento do sinal do árbitro até o início do movimento, encontramos a velocidade de reação, que é o tempo de reação, né? Como eu falei anteriormente. Em seguida, vemos a velocidade acíclica. O atleta ele sai da posição de saída para o início da corrida. E por fim, a velocidade cíclica. Velocidade de deslocamento, a capacidade de correr a distância definida em o menor tempo possível. Vamos lá, velocidade de reação. Acredito que todos vocês já tenham visto provas de velocidade, tá? Provas de 100 metros. Quando o atleta está ali na base dele, a velocidade que ele vai imprimir inicialmente é a velocidade de reação. Ele está na posição, ele está naquela expectativa de ser liberado, de ser dado o tiro para que ele possa sair da posição.
E aí quando o árbitro dá o tiro e o atleta ele sai da posição, esse intervalo entre o tiro e o movimento do atleta para sair é chamado de velocidade de reação. Logo após essa saída, ele tem o início da velocidade dele acíclica. Ou seja, nesse intervalo você consegue diferenciar quando que ele iniciou o movimento e quando ele finalizou o movimento para começar o verdadeiro deslocamento dele. E aí quando ele inicia o deslocamento dele e ele começa a fazer essa fase, você já não consegue identificar através do movimento dele nessa fase qual é o movimento inicial e qual é o movimento final. Por quê? Porque é um movimento contínuo. Ele levanta uma perna, desce a outra. Ele levanta uma perna, desce a outra. E assim por diante. Ok? Essas são as fases da corrida. Existe a fase de reação, a fase acíclica e a fase cíclica. Ok? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana.